Vamos lá então, abre sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5, eu quero usar esse texto de Pedro como um pano de fundo para aquilo que a gente vai conversar hoje. Diz o seguinte: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos mais uma vez à sua presença. Nosso clamor, Deus, é para que aquilo que o Senhor já iniciou nesse lugar, que o Senhor continue fazendo, Deus. Que o Senhor faça e conclua a obra que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas hoje nesse lugar. Nós cremos, Deus, naquilo que o Senhor tem, no depósito que o Senhor tem para colocar sobre nós hoje, Deus. E o nosso clamor é que o Senhor venha e que o Senhor faça tudo o que deseja. Que o Senhor encontre os nossos corações abertos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a primeira carta de Pedro, nós lemos aqui o comecinho da segunda, mas a primeira carta de Pedro, se você volta, as duas cartas são bem curtinhas, e a primeira foi escrita, Pedro coloca lá, logo no início dela, os destinatários, são vários irmãos que estavam espalhados em algumas províncias romanas. Esses irmãos, eles eram cristãos gentios, ou seja, eles tinham uma conduta pecaminosa, eles eram pessoas de outras culturas, tinham ali outros deuses e uma conduta pecaminosa, e eles receberam o Evangelho, foram apresentados à pessoa de Jesus, receberam o Evangelho, creram no Evangelho, estavam vivendo o Evangelho de verdade, e começaram a ser perseguidos. Então Pedro escreve para esses irmãos que estão espalhados nessas províncias romanas e que estavam sendo perseguidos por conta do Evangelho. Na segunda carta, essa que nós lemos, no capítulo 3, no verso 1, ele fala a respeito da carta anterior, como escrevi a vocês, na carta anterior, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 1. Lá no capítulo 3 ele fala do momento que ele escreveu, da carta que ele escreveu anterior, ou seja, nessa segunda carta ele não coloca os destinatários, mas certamente ela era uma carta endereçada para os mesmos irmãos, que estavam sofrendo perseguições. Logo aí nesse primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, ele está falando a respeito da participação da natureza divina, da necessidade de nós como cristãos, participarmos da natureza de Jesus, participarmos da natureza de Cristo. E Pedro apresenta aí a escada da fé, ou seja, ele começa pela fé, e ele fala de elementos que precisam ser agregados a nós, elementos que precisam ser somados à fé, para nos colocar em uma posição de pessoas ricas, operantes, capazes de agir. E se você olhar nos versículos 5 e 7, que nós lemos de 2 Pedro capítulo 1, ele coloca alguns elementos, começando da fé, alguns elementos que formam uma cadeia, um vai dependendo do outro, um está ligado ao outro, e que são elementos que precisam ser acrescentados na nossa jornada. Se a gente voltar lá, se você voltar aí nos versos 5, 6 e 7, a gente consegue ver esses elementos, começando pela fé. Ele fala, acrescente a vossa fé, e ele vai citar a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Ele coloca esses elementos que então eu estou chamando de escada da fé. O primeiro degrau disso é a fé em Jesus.
Mas ele fala, olha, nós precisamos acrescentar alguns elementos. E, começando pela fé, ele coloca esses outros elementos aí na jornada. No verso 8, 2 Pedro 1, no verso 8, ele explica por que esses elementos têm que ser acrescentados. Ele vai dizer, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, ou seja, não só existirem, mas existirem e crescendo cada vez mais nas suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Inoperantes aqui, em outras versões vai aparecer as palavras inativos ou ociosos. O que ele está querendo dizer? Se vocês têm essas qualidades e fazem com que elas se empenham para que elas cresçam na vida de vocês, vocês certamente não serão indivíduos desocupados, porque certamente dará muito trabalho para que alguém construa todos esses elementos no seu caráter, na sua vida. Alguém acrescentar na sua fé a virtude, na virtude o conhecimento, o domínio próprio, a fraternidade, o amor, se preocupar e acrescentar todos esses elementos na sua vida, vai certamente custar tempo e dar trabalho. Então vocês não estarão ociosos, nem inativos, nem ou inoperantes. Mas ele também usa a palavra improdutivos. Vocês não serão improdutivos, porque todos esses elementos são elementos que caracterizam a pessoa de Jesus. Jesus é alguém, foi alguém e é ainda alguém cheio de fé, cheio de virtude, cheio de conhecimento, domínio próprio, perseverança. Então essas características são características do próprio Cristo, ou seja, então se vocês se empenharem para colocarem, acrescentarem à fé de vocês esses elementos, certamente vocês serão pessoas produtivas. Vocês terão frutos e frutos para expressar o caráter de Jesus. No verso 9, agora, ele fala, todavia, e ele vai fazer agora o contrário. Todavia, se alguém não tem essas características, ou seja, se alguém não é um indivíduo que possui esses elementos que ele citou, esse indivíduo está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O termo cego que ele usa aqui, se alguém não tem essas características, está cego. É alguém que está envolto de uma penumbra, de uma fumaça. Alguém que não consegue enxergar longe, mas consegue enxergar só a si próprio. Que não tem clareza do que está ao seu redor, não tem condição de ter uma visão ampla ao seu redor. Ou seja, essa pessoa certamente tomará decisões erradas, cometerá equívocos, porque ela não tem uma visão ampliada da vida, uma visão ampliada das situações. Ou seja, certamente está cego, só vendo o que está perto. E aí no verso 10 ele diz, portanto, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Empenhem-se. E aqui fala dessa sinergia, dessa necessidade de atuação conjunta com o Espírito Santo. Existem coisas que o Espírito Santo vai fazer por completo em nós, mas Jesus ali nos capítulos 14, 15, 16 de João, falando a respeito do Espírito Santo, ele coloca o Espírito Santo ali como o ajudador, aquele que se posiciona ao lado de alguém, para auxiliar na jornada de alguém. Se ele vai ajudar, quer dizer que ele não vai fazer tudo por completo, que tem coisas que nós vamos precisar nos empenhar para conseguir, para conquistar. Nós temos que nos empenhar para buscarmos esses elementos, para buscarmos acrescentar à nossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio. Nós precisamos nos esforçar também. Então Pedro está dizendo, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. No verso 11, ele vai explicar, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, quando vocês se apresentarem diante de Jesus, vocês estarão inteiramente providos, cheios de coisas que certamente reverberam para a eternidade.
Essas são riquezas que não vão ficar, que não vão apodrecer. São riquezas que reverberam para a eternidade. Amém? E eu queria que nós focássemos lá no primeiro versículo que nós lemos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, empenhem-se, ou seja, se esforcem para acrescentar à sua fé a virtude. E é aqui que eu queria que a gente trabalhasse. Depois de entender sobre o que Pedro está falando e tal, nós vamos focar nessa parte. Empenhem-se para acrescentar na fé de vocês virtude. E nós vamos falar de uma fé conhecida como fé virtuosa. Como assim? Para fazer um paralelo, para a gente entender, em Provérbios 31, se você for lá em Provérbios 31, tem um texto muito famoso lá, falando da mulher virtuosa, em Provérbios 31. Ou seja, ali o escritor coloca elementos que fazem de uma mulher virtuosa. Ela não é uma mulher comum, ela é uma mulher chamada virtuosa, mais preciosa que muitas riquezas, porque ela possui alguns elementos. Então, quando a gente fala de uma fé virtuosa, fazendo um paralelo, é a mesma ideia. Não estamos falando de uma fé comum, mas de uma fé incomum. Não é um acreditar raso, um simples acreditar, mas é um acreditar que se comprova em fatos. É um acreditar que torna a nossa fé incomum, ou seja, de elementos que vão somar a nossa fé e torná-la virtuosa. Amém? Você conseguiu me entender? E nós vamos fazer isso, e eu queria que você fosse comigo agora, aí na sua Bíblia, lá para Tiago, o livro de Tiago. Nós vamos fazer isso olhando esses elementos de uma fé virtuosa, por meio de algumas partes do livro de Tiago. Lá no capítulo 1, nós vamos começar. Tiago, capítulo 1, no verso 2. Nós vamos ter o primeiro elemento que pode transformar a nossa fé numa fé virtuosa. A primeira coisa a nossa fé só é virtuosa se ela for uma fé perseverante. Uma fé que persevera. Tiago, capítulo 2, se nós formos indivíduos que têm essa capacidade de perseverar. Tiago 1, 2, fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A primeira característica de uma fé que é classificada como virtuosa é a fé que é provada em meio às dificuldades. Ele está falando, tenham um motivo de alegria de passarem por provações. Mas não é uma alegria estranha, como alguém que gosta de sentir dor, que gosta de estar enfiado num problema, certo? Não acho que não tem ninguém aqui assim. Não, eu gosto. Quanto pior o problema, mais feliz eu estou no meio da situação. Quanto mais cabeludo o trem, melhor para mim, eu fico mais feliz. Não, acho que ninguém é assim. Tiago, obviamente, não está falando, desse tipo de indivíduo que é louco, Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, em meio à tribulação, sinta-se feliz porque você tem fé em um Deus que é infalível. Você tem segurança. Em meio às tribulações, pode ser grande o quanto for a tempestade, você está seguro. Essa tribulação vai provar a tua fé. Sinta-se feliz por isso. Entenda que essa situação, ela vai contribuir, e no verso 4 ele fala isso. Se ela tiver ação completa, ela vai contribuir para a sua maturidade, para a sua integridade. Ela não vai destruir você, você tem esperança, você tem onde ancorar a sua alma. Você não é alguém desacreditado, você tem um Deus nos céus, um Deus que olha para você, diferente de alguém que não crê, diferente de alguém que não conhece o Senhor. E pensa na situação, e é um pensar para se compadecer. Pense alguém que não conhece a Jesus e que enfrenta todos os dilemas e problemas da vida que nós também enfrentamos, as mesmas tempestades.
tão intensas talvez quanto as tempestades que nós enfrentamos, mas nós temos onde ancorar as nossas almas. Nós sabemos que essas tempestades e dificuldades não vão nos destruir, nós estamos firmados em uma rocha, nós temos a nossa alma ancorada, isso vai gerar em nós ação completa, maturidade, integridade, isso vai nos construir. Mas imagine alguém que não conhece o Senhor, que não tem onde ancorar a sua alma, que não tem a sua casa fundamentada e firmada na rocha que é o Senhor. Essa pessoa vai ser destruída, completamente aniquilada pelas dificuldades, pelos problemas, engolida pelos problemas. Essa é uma urgência do Evangelho. Nós precisamos anunciar o Evangelho para que essas pessoas que não têm essa condição tenham, então, construam as suas casas na rocha, assim como nós um dia construímos também. Amém? Mas o que Tiago está colocando é isso: tenham essa alegria pelo fato de passarem pelas provações. A sua fé será provada. E calma, você está seguro nas mãos do Senhor. Amém? Quando os profetas falam a respeito de Jesus, nosso Senhor foi um homem de dor e sofrimento. Isaías 53:3, o profeta falando a respeito de Jesus, ele fala: foi desprezado e rejeitado pelos homens. E o verso termina em Isaías 53:3, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Cristo não sofreu de vez em quando, ele era familiarizado com o sofrimento. Mas você vê na jornada de Jesus constância. Você vê na jornada de Jesus tranquilidade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que o amor do Pai por ele jamais mudaria, independente da circunstância que ele estava posto. E ele foi fiel até o fim. Amém? Você também vai ser fiel até o fim. Então tenha por motivo de alegria o passar por várias provações. Olhando para as provações e sabendo que o Senhor proverá escape para você, para sua casa, para sua família. Amém? Não permita que a provação sufoque a palavra lançada sobre o seu coração. Esse é um risco que muitos correm. Na famosa parábola do semeador, você sabe que tem 4 terrenos ali, onde cada terreno representa um coração. Um deles é o terreno cheio de pedras. Em Lucas 8:13, Jesus explicando sobre esse terreno das pedras. E cada terreno é um coração, e as sementes lançadas são a palavra. Em Lucas 8:13 o Senhor diz: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. No momento da dificuldade, desiste. Nós não podemos permitir isso, que as provações sufoquem a verdade da palavra. Então, em meio às dificuldades, declare a palavra. Declare as verdades do Evangelho. Mesmo que as situações estejam muito complicadas, declare as verdades. Declare, abra a palavra, abre lá a escritura e comece a orar, declarando aquelas verdades, declarando aquilo que está ali, crendo naquilo que está ali, ainda que você não esteja vendo nada, ainda que nada tenha mudado ao seu redor. Abra a palavra e declare aquelas palavras. Não permita que as dificuldades, as provações sufoquem a palavra, minem a raiz da palavra, arranque de você a sua esperança. Mas persevere. Essa é uma característica de uma fé virtuosa, uma fé perseverante. Amém? Continuando aí no texto, Tiago capítulo 1, agora a partir do verso 5. A fé virtuosa é uma fé cheia de sabedoria, uma fé que nos conduz à sabedoria. Esse é o segundo ponto. A fé virtuosa nos conduz à sabedoria. Tiago 1:5 fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem. Que homem? Que ele está dizendo agora? O homem que duvida. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor.
pois é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O que o escritor, o que Tiago está colocando? Se você não tem sabedoria, se você tem falta de sabedoria, peça sabedoria a Deus, e vai ser concedida a você. Como assim? Se você olhar os evangelhos, se você ler os evangelhos, você vai ver em todos eles várias situações aonde os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas, onde eles criavam situações para pegar Jesus em suas palavras, eles colocavam Jesus dentro de uma situação para ver o que ele ia fazer. Isso aconteceu várias vezes. Por exemplo, aquela mulher adúltera, olha, ela foi pegada aqui em flagrante adultério. A lei fala para apedrejar. E o Senhor? Colocando ele contra a lei. O que o Senhor diz a respeito dos tributos? A gente tem que pagar tributo. E você vê que Jesus sempre tinha uma resposta muito sábia, ou tinha uma atitude de muita sabedoria, que deixava aqueles homens constrangidos diante do que ele falava, e que deixava aqueles homens olhando para ele, como ele encontrou essa saída para a nossa arapuca, como que ele sabe isso, como que ele disse isso. Ele sempre pensava, e aquele velho clichê, pensava fora da caixa, e deixava aqueles homens completamente desconcertados diante das situações. Ou seja, a sabedoria é essa capacidade de fazer uma leitura e de encontrar a melhor solução para aquilo, de fazer uma leitura e encontrar a melhor saída, e tomar a melhor decisão, e falar a melhor coisa. Entende? Essa é a sabedoria que nós precisamos. E Tiago está dizendo, se alguém tem falta dessa sabedoria, basta pedir a Deus e Ele vai dar. Agora, peça a sabedoria como? Com fé. Porque se não for feito com fé, ou seja, se você não pedir com fé, mas duvidando, você não vai receber coisa alguma da parte de Deus. Ou seja, uma fé virtuosa nos conduz à sabedoria. Se nós temos falta de sabedoria, nós podemos ir aos pés do Senhor e clamar ao Senhor com fé, e Ele nos dará. Aquele que não tem fé, aquele que duvida, é como a onda do mar, levada, puxada para qualquer lugar, e o Senhor coloca, e isso para mim é uma característica da nossa geração, uma mente dividida e total instabilidade. O homem que duvida é completamente instável naquilo que faz. Hoje está muito bem, amanhã está destruído. Depois da manhã está bem de novo, e depois está destruído. E você também não percebe, mesmo na vida dolorosa, que Jesus tinha essa instabilidade. Foi um homem de sofrimentos, mas você não lê os evangelhos e percebe ali Jesus instável. Você diz, mas Jesus era Deus, mas ele era homem, 100% também. Padecia, sentia aquilo que nós sentimos. Então ele é estável em tudo. Você percebe, mesmo em meio às dores, mesmo em meio ao descrédito, mesmo em meio a todo o sofrimento, a estabilidade de Cristo, que vinha dessa sabedoria, desse conhecimento da parte de Deus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 18, vai falar da sabedoria humana. 1 Coríntios 3, 18 diz, não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, ou seja, se algum de vocês se enxerga sábio para com este mundo, conhecendo muitas coisas para com este mundo, deve se tornar louco para que se torne sábio. Verso 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe como são fúteis. A sabedoria desta era não nos levará a lugar nenhum. Vou te dar um exemplo. Essa semana eu vi um grande filósofo brasileiro, um homem inteligentíssimo, muito respeitado, que há 30 anos, segundo palavras dele, estuda Jesus Cristo. Mas nas suas próprias palavras, ele não faz um estudo religioso, ele estuda o Cristo histórico. E ele ia dar uma aula, que eu acho que devia ser muito interessante ainda, a propósito, a respeito do Jesus histórico.
Ele ia fazer vários olhares sobre Jesus, um olhar filosófico, um olhar sociológico, ia colocar vários olhares sobre Jesus, do ponto que seria muito interessante uma aula dessa. Eu assistiria uma aula dessa, muito legal. Mas eu vi ali e fiquei assim, mas meu Deus, 30 anos estudando Jesus, e ele não conhece, ele só conhece, na verdade, o Jesus histórico. Ele não vai além do Jesus vivo, do Jesus que está conosco, do Cristo que está em nós, do Cristo vivo, real. Ele conhece o homem histórico. É isso que é tudo que ele tem, informações em livros, dados, números, datas, histórias. Mas ele não conhece o Cristo real que habita em nós. Consegue entender? É disso que Paulo está escrevendo. Essa sabedoria, ela pode ser até interessante e proveitosa para algumas coisas, mas ela é uma loucura. No Tiago, capítulo 3, verso 17, Tiago fala, mas a sabedoria que vem do alto, ou seja, a sabedoria que vem do Senhor, ela é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria que vem do céu. Essa é a sabedoria que, se nos colocarmos diante de Deus e pedirmos, Ele nos dará. Uma sabedoria pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, que produz bons frutos, imparcial, sincera, como Cristo era. Nós vamos ter condição de agir como Cristo agia, de responder como Cristo respondia. Essa não é a busca que fazemos? Nós não estamos em uma jornada até nos tornarmos como o varão perfeito, a imagem desse varão que é Cristo. Então nós precisamos entender e ir aos pés do Senhor, e a nossa fé nos conduzir a essa sabedoria, a uma sabedoria que vem do alto. Amém? Em terceiro lugar, a nossa fé, Tiago agora capítulo 2, vai lá comigo, verso 1. A nossa fé não permite acepção de pessoas. A fé virtuosa não permite acepção de pessoas. Isso é interessante pensar, principalmente nos nossos dias. Tiago 2:1 fala, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo ou com parcialidade. No resto do texto, ele vai falar a respeito de, ele vai dar um exemplo do que ele está dizendo. Ele fala, olha, imagine que um homem muito rico chegue na igreja, e um homem muito pobre chegue na igreja também. Se vocês tratarem o rico com diferença, colocando ele nos melhores lugares, oferecendo a ele, né, coisas ou diferenças só porque ele é rico, e dizer para o pobre, fica lá no fundo, não dá trabalho não deixa ninguém te ver, mal vestido, fedido, fica lá no cantinho, deixa ninguém atrapalhar, não atrapalha nós não, entendeu? Se você trata assim, você está cometendo pecado. No verso 4 ele fala, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Qual que é o ensino que Tiago está trazendo? A fé, ela é uma fé que promove integração, que acolhe, que cuida. Todos precisam encontrar nesse lugar, todos, mesmo aqueles que pensam muito diferente de mim e de você, mesmo aqueles que não têm nada a ver comigo e com você. Você consegue pensar uns 3 desse jeito aí? Só nos 3, tá bom. Que não tem nada a ver com o que você pensa. Que são pessoas nas quais a gente pensa assim, meu Deus, como que Deus alcança um indivíduo desse? Porque nós somos maus, não é? A gente não pensa assim, nossa, Deus me alcançou. Não é? Por que Deus não pode... A nossa fé entende, a nossa fé agrega. Todos têm espaço, ela é uma fé que integra, é uma fé que une. Agora, ela agrega, ela integra, ela traz, mas a fé virtuosa nunca deixa de revelar a verdade. Nunca deixa de mostrar as diretrizes. Nunca deixa de revelar a pessoa de Cristo. Ou seja, esse lugar, ele é para todos. Todos têm que chegar aqui e ser integrados, acolhidos, cuidados.
mas para todos tem que ser mostrada a verdade do Evangelho. E vai dizer, ó, você não vai se enquadrar em discurso A ou B, você se enquadrará no que a sã doutrina diz, e ela diz assim, assim e assim. Consegue? A nossa fé precisa produzir esse ambiente, onde qualquer um tem acesso a nós e a esse lugar, e à verdade do Senhor, sem acepção de pessoas. Amém? Em quarto lugar, Tiago 2,14. A fé virtuosa é uma fé prática. Tiago 2,14 diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Só a fé pode salvá-lo? E por muito tempo, o livro de Tiago foi considerado como um livro que propagava um evangelho de palha, um evangelho sem valor, por conta desse pedaço do livro de Tiago. Ele ainda faz outras declarações fortes, ó, Tiago 2,17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. No verso 26 de Tiago 2, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. No início ali do protestantismo, o livro de Tiago foi visto como esse evangelho de palha, uma coisa que não tinha valor, porque o apóstolo Paulo passa ali e gasta muito tempo explicando que o homem é justificado por quê? Nós somos justificados diante de Deus mediante o quê? A fé. Mas Tiago não está desconstruindo isso, ele está apenas acrescentando algo e mostrando que a fé precisa ser entendida de uma outra perspectiva. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas é inconcebível alguém que diz crer em Jesus e não ser levado a praticar boas obras, e não ter um olhar para a pobreza, não ter um olhar para a dificuldade. Alguém que tem fé em Jesus, que diz crer em Jesus, que aceita a mensagem do Evangelho e não tem esse olhar, essa sensibilidade, é impossível que isso exista. É isso que Tiago está dizendo. É impossível. Nós não praticamos as obras para a salvação, praticamos as obras porque fomos salvos, como uma expressão daquele que habita dentro de nós. Então a fé virtuosa, necessariamente, ela é uma fé prática. Ou seja, aquele que crê em Jesus, ele olha para as coisas que possui e para os talentos que tem e entende e procura formas de servir os irmãos, de servir a comunidade, de servir os outros com aquilo que possui, com aquilo que tem, com aquilo que é. A fé nos conduz a esse lugar. Eu não posso só dizer, não, eu creio em Jesus, e isso isso é a minha fé. Não, se você crê de fato em Jesus, isso transborda. E você necessariamente vai ter um olhar cuidadoso e cauteloso para o necessitado, para o irmão que está ao teu lado, para a dor do outro. É assim que Jesus vivia. Você vai ver nos evangelhos dizendo que Jesus olhava para a multidão e sentiu sobre ela o quê? Compaixão. Ele olhava, é muita gente, eles são como ovelhas sem pastor. Jesus, vamos mandar esse povo embora. Esse povo está aqui, tem muito tempo que eles estão aqui. Não, vamos servir comida para eles. Vamos dar comida para eles. Você percebe o tempo inteiro o cuidado, o tempo inteiro que Jesus caminhava. Eu não consigo pensar em Cristo desatento àqueles que estavam ali ao seu redor. Eu acredito que todos que estavam ao redor de Jesus tinham dele plena atenção, pleno cuidado. Ele olhava para as pessoas com plena atenção, com pleno cuidado. E é assim que a nossa fé precisa fazer, porque a nossa fé diz, e nós dizemos sermos como Ele é, amém? Olhar para o outro, olhar para as circunstâncias, com esse pleno cuidado, uma fé que fala de fé prática, amém? E em último lugar, para a gente encerrar, eu queria, como último ponto, colocar que a fé virtuosa é a fé que gera o ambiente para a ocorrência de milagres. Em Tiago agora, capítulo 5, verso 13, Tiago coloca alguns elementos da vida humana, aflições, alegrias, doenças. No verso 13 de Tiago 5,
Ele diz: entre vocês há alguém que está sofrendo, ou em outras versões, alguém que está aflito. Tem alguém aqui hoje aflito? Ergue o dedinho do pé aí. Tem alguém aflito? Tiago diz: ore. Você está aflito? Por qualquer que seja a circunstância, ore. Coloque-se diante do Senhor em oração. Por quê? Porque a oração não é o lugar onde somente o lugar onde nós conseguimos de Deus aquilo que queremos, mas ela também é o lugar onde Deus consegue de nós o que Ele quer. Então, se tem alguém que está aflito, ore. Depois ele diz: alguém se sente feliz? Tem alguém feliz hoje? Cante louvores, declare. Louvores são a palavra declarada, cantada. Mas aí Tiago vai dizer: e tem alguém entre vocês doente? Se tem alguém doente entre vocês, no verso 14, que chame os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, para que esses orem sobre o doente e unjam com óleo em nome do Senhor. No verso 15, e a oração feita com quê? Fé curará o doente. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. A fé virtuosa é a fé que olha para esse texto e acredita nele. Se tiver alguém doente entre nós vamos impor as mãos, doente de corpo ou alma, e esse indivíduo será curado. Você acredita nisso? Você tem fé nisso? Então nós vamos começar a orar hoje, agora nesse lugar. Eu queria que você desse hoje um passo de fé. Se você está nesse lugar e você se encontra com a sua fé abatida, por qualquer motivo, se você está com a sua fé abatida, entristecido, se você está aflito, se você se percebe como um barco que encalhou, sabe, não tem o que fazer, para onde ir, ou se você se sente como alguém que um dia já queimou, mas hoje é uma brasa muito fraca, eu queria que você viesse aqui na frente como um passo de fé e dizer: Senhor, o Senhor vai mudar a minha situação. Eu vou ter fé para acreditar, vigor em mim, dentro de mim, esperança. O Senhor vai renovar a minha esperança diante de qualquer circunstância.